Oiê, vamos falar de Tropicália? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E no vídeo de hoje, para você poder entender um pouco mais sobre o álbum Tropicália, e até mesmo um pouquinho antes de você ouvir esse álbum, eu vou falar aqui para você, então, 5 coisas para você poder saber antes de ouvir esse álbum, para poder te ajudar a conseguir interpretar ele da melhor forma possível. Tropicália ou tropicalismo é um movimento que geralmente é pedido muito em vestibulares e leva em consideração com o que a gente tem mais relacionado com o álbum Manifesto, que é o Tropicália Panis et Circenses. Mas a gente tem também algumas dificuldades, porque o Tropicália não é um movimento que se limita apenas com o que a gente tem do álbum musical. Nós temos ele sim como manifesto do tropicalismo, com a participação não somente de cantores, mas também até mesmo de poetas e até outros compositores e artistas, para poder falar do manifesto do tropicalismo. Então a gente entendeu o Tropicália, entender o tropicalismo, é muito importante para a gente poder se aprofundar nessa obra, para poder expandir para outros conceitos, mas quando você for ouvir esse álbum, pode ser que surjam algumas dúvidas e é por isso que aqui eu vou falar de 5 coisas para saber de antes. A primeira delas é que é um movimento contra o conformismo. Então, não apenas o Torquato Neto é também um contra a cultura, mas também a gente vai ter tudo isso que é uma relação quase que de inimigos contra o MPB e a Bossa Nova. O MPB e a Bossa Nova é muito famoso nessa época por ainda repetir o mesmo estilo musical e ainda ficar muito puxando sardinha dos europeus e dos americanos, mas aqui é uma abertura ao novo, é uma abertura a algo que pode ser experimentado de formas novas. É até interessante de perceber depois que em alguns álbuns a guitarra vai aparecer, mas ela está substituindo o berimbau, ou até mesmo a viola aparece e substitui a guitarra na canção. Então perceber que a gente pode estar experimentando novas ideias em vez de fazer mais do mesmo é uma forma do como o próprio tropicalismo quer inovar no cenário musical brasileiro. A língua inglesa, inclusive, também é utilizada de forma afrontosa. A gente tem com muitas expressões sendo utilizadas, que a gente vai ter não só com a junção do que vai aparecendo com palavras, como por exemplo a palavra Batman na música Batman Macumba, mas também como a gente vai inclusive ter a própria canção chamada de Baby. Então, muitas das vezes a gente vai ter que a guitarra, ela inclusive teve uma passeata que foi esse contra a guitarra no cenário musical brasileiro, mas perceber que quando a gente fala do inglês, muitas vezes as pessoas estavam pensando que a guitarra ia acabar com a música brasileira, ou que estávamos tanto adotando a cultura americana e as novidades, que íamos perder a essência de muitas coisas do Brasil. Só que aí que tá. O tropicalismo estava tentando trazer e colocar em um cenário brasileiro, e não fazer uma copia e cola do que acontecia nos Estados Unidos para colocar no Brasil. E é daí que vai nascer talvez a parte mais importante, que é a estética da inclusão. Nunca a gente vai ter no tropicalismo falando o que não é tropicalismo. Se você for perceber a todo momento, a gente vai ter elemento de guitarra, elemento de bossa nova, elemento de MPB, elemento de marchinha de carnaval. Então é praticamente como se a gente não tivesse um não para uma pergunta de pode isso? A gente vai ter sempre que pode tudo. Você pode fazer qualquer coisa. É por isso que, inclusive, a gente tem muitas canções utilizando do inglês, utilizando de religião de matrizes africanas. Então aqui a gente tem uma inclusão de todos os aspectos para mostrar que o Brasil, sim, é uma diversidade. E isso faz com que muitas pessoas fiquem revoltadas. Por quê? Porque o pessoal chique e cafona fica tão revoltado com esse cutuco do que pode e que não pode, que eles ficam falando que o tropicalismo é só um bando de baderneiro. Só que, na verdade, o tropicalismo é sim uma estética da inclusão, que tudo é Brasil, e o Brasil é ser inclusivo. Talvez a quarta parte possa assustar muitas pessoas, porque é um álbum de muitos artistas. Se você for perceber que tem nesse álbum tanto Caetano Veloso, como Gilberto Gil, Nara Leão, Gal Costa, Os Mutantes, Torquato Neto, Rogério Duprat e até mesmo o Tom Zé, você vai ficar pensando, poxa, mas como que eu vou lembrar de tantas pessoas assim para poder falar do Tropicália? É aí que tá. Você não precisa lembrar disso. Mas o que você pode perceber é que todos eles estão unidos para poder fazer justamente o quê? Uma denúncia do fazer criativo. Se você for perceber, todos eles estão reclamando de que tá muito engessado se criar arte. Tanto é que na própria capa que a gente tem do Tropicália, a gente tem os próprios mutantes vestidos de terno e bem comportados. Por quê? Porque na época, para você poder ir em evento musical, você tinha que tocar de terno. Cara, imagina que você vai num Rock in Rio ou que você vai em um evento cultural, como por exemplo o Lollapalooza, e você tem que tocar de terno. Isso não faz o menor sentido. Então é por isso que estava tendo muitas reclamações de como se fazer música e como se fazer arte. Até mesmo isso se expande para o cinema, isso se expande para a poesia, de que estava muito engessado como que podia fazer e o que era absorvido. Tanto é que tinha uma separação muito clara entre burguesia e classe baixa, fazendo com que muitas das vezes a MPB, a bossa nova,
tivessem fazendo uma romance do que era o Brasil, o que era a cultura brasileira, que não se conversava com a realidade brasileira. E o quinto, que é o mais importante também, eu acho que talvez o segundo mais importante do que eu tô falando, é que quanto menos a letra te fala, mais você precisa achar sobre o contexto. Isso talvez seja o maior exemplo do que a gente tem do Bate Macumba e também do hino ao Senhor do Bom Fim. A gente precisa entender que sim, muitas canções é meio difícil a gente entender só lendo elas. E é daí que eu convido você a sempre dar uma olhadinha na canção específica, você lê, você viu, você entendeu a maioria, talvez você não entenda porque tem muita coisa que não está escrita, como por exemplo em Bate Macumba, mas entender o contexto, por que ela foi escrita daquele jeito, por que ela foi composta daquele jeito, tem alguma coisa além da canção, da letra, que eu preciso entender mais? Porque tem muitas canções que também tem uma diferença, por exemplo, no arranjo musical, ou até mesmo fazem referência a alguma outra coisa geográfica e histórica, ou até façam também uma referência a alguma obra de arte, como, por exemplo, no caso de Lindonéia. Então, entender algumas coisas, como, por exemplo, também a gente tem até a canção do Enquanto o Seu Lobo Não Vem, que é uma canção musical infantil, que inclusive está falando várias vezes do presidente Vargas, é uma referência histórica ao que a gente tem do Estado Novo. Então, muitas canções, elas vão trazer camadas e camadas de interpretação que não é obrigatório que você saiba isso antes de você ouvir. Mas é lógico que você tendo contato de você ouvir e depois você pesquisar e ouvir de novo, o contato e a conexão fica muito mais fácil. A gente precisa entender que também Tropicália cresceu e nasceu de um período que era mais fácil absorver essas informações. Hoje em dia, talvez seja um pouco mais afastado e a gente precisa fazer essa revisitação histórica e também do contexto. Mas nenhum vestibular ou nenhuma ideia vai ser colocada para você Tropicália que você não possa ter tido o acesso a essas canções, a essas letras e o contexto, para aí você poder fazer uma boa análise. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui então 5 coisas que você precisa saber antes de você poder ouvir o álbum do Tropicália. Lógico que eu acho que tem muito mais coisas que talvez seria legal de você saber antes de ouvir o álbum do Tropicália. Essas para mim são as 5 mais importantes, mas se você tem alguma coisa de pergunta do Tropicália ou coisa que você acha que deveria saber, escreve aqui nos comentários por gentileza. E caso você queira saber mais a respeito do Tropicália, tem inclusive essa playlist e esse vídeo, ao qual nesse vídeo eu tô falando sobre o contexto histórico e também como que surgiu o Tropicália, mas nessa playlist a gente tem inclusive não só esse vídeo, mas também eu fazendo uma análise de todas as canções que existem dentro do Tropicália, explicando tanto dos compositores, inclusive dos cantores, e também o que a gente está falando de cada uma das letras e coisas interessantes de saber dessas canções. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!